Visto que você tem todos os prejuízos que você tem no canto, então você tem os predadores, você tem o gasto energético, mas você não tem a fêmea selecionando o macho pelo som, o que faz o bicho cantar? Eu tô com a ideia de trazer esse formato novo pro canal, né, que é um formato em que eu vou trazer um tema geral, né, a gente vai introduzir, falar um pouquinho desse tema, e depois a gente vai chegar até um artigo, que são artigos que eu acho super interessantes, e conforme vai passando o tempo vão aparecendo novos, né, mas eu já tenho vários na minha cabeça, mas são artigos que eu acho super interessantes trazer para vocês, mostrar um pouquinho de como a ciência funciona, já familiarizar com essa ideia do que é um artigo científico, eu quero fazer depois um vídeo sobre isso, e já familiarizar com o que o artigo faz, qual que é o papel do artigo científico na ciência, e etc. Então acho que é legal já incluir esses artigos durante as nossas falas e durante os nossos vídeos. Hoje o artigo é sobre o canto dos sapos. Essa é a característica mais conhecida do grupo e que todo mundo associa, né? Se você passar num brejo e você vê bicho cantando, você sempre vai achar que é um sapo. Tem história infantil, tem em filmes, quando tem na mata, você sempre ouve um bichinho cantando lá. Então é muito fácil associar o canto com esse grupo de anfíbios, né, que são os anuros. Uma coisa que é interessante a gente falar um pouquinho é sobre os tipos de canto, né? Os sapos, eles não cantam só para reprodução. Tem também o canto agonístico, por exemplo, né, que é um canto para defesa. E eles fazem geralmente quando estão sendo predados, para predadores, para afugentar ou até distrair o predador. E é bem comum, né? Se você fica muito no brejo, você mora em algum lugar que é próximo a um lugar onde tem bastante sapo, e uma cobra, alguma coisa pré do bicho, você ouve o bicho gritando, assim, é bem diferente do canto de reprodução. Tem também os cantos mais direcionados para a área agressiva, né, que é geralmente entre machos. Então os machos, eles fazem verdadeiros jiu-jitsus, assim, quando estão defendendo o território. Tem um repertório gigantesco de possíveis comunicações entre os machos, também não é só entre macho e fêmea. E tem, enfim, o canto reprodutivo, que é o mais conhecido, é o que todo mundo sempre lembra. E ele tem também, né, muitos subtópicos, subcantos, mas que eu não vou discorrer aqui porque é bem específico, mas é basicamente para o macho atrair a fêmea. E por que isso ocorre? Isso daí é um tema, acho que é bem interessante porque, afinal de contas, quando o sapo canta, ele gasta muita energia. É um crossfit dos sapinhos quando ele canta. É o comportamento, é a atividade que mais gasta energia do bicho. Então, por que ele faz isso? Outro ponto interessante, né, é que quando você canta, você fica em evidência, assim como na gente. O sapinho, quando ele canta, ele fica bastante em evidência para predadores. Tem até um artigo super legal que mostra que alguns morcegos, quando o sapo estava cantando, é comum eles cantarem dentro da água, ele emitia uma vibração na água, assim como quando a gente joga uma pedrinha que forma aquelas ondas, eles fazem aquilo, e o morcego, com a ecolocalização dele, conseguia encontrar onde esse sapo estava cantando e predá-lo. Mais um ponto aí contra, né, o canto. Então por que isso acontece? Uma das hipóteses é que é a seleção do gene bom, ou seja, uma seleção sexual. É uma maneira da fêmea selecionar um macho mais capaz de trazer para elas descendentes fortes. Então tem até um trabalho também super legal que ele compara o canto dos sapos, né? Então ele pegou alguns machos e viu como cada um cantava e depois comparou com o desenvolvimento dos descendentes destes. E ele notou que tem uma relação, então o macho que cantava mais vigorosamente, ele tinha descendentes, né? Ele tinha juvenis que desenvolviam mais rápido. Então também influencia no desenvolvimento, não é em todos os grupos, mas isso tem uma correlação, então faz todo sentido a seleção do gene bom. Visto isso, né, do porquê do canto, o que é o canto, por que os sapos cantam, a gente pode ir então para o artigo em si. Esse foi um artigo publicado em 2017, e ele é sobre um grupinho de sapos, também vale a pena falar um pouquinho, que é um grupo super bacana, dos braquicéfalos ou dos pingos de ouro, né, um grupo bem grande até, de sapos que ocorrem aqui na Mata Atlântica. Eles são bem amarelinhos, né? Tem um grupo dentro dos braquicéfalos que são os sapos pulga, que eles não são amarelinhos, mas a maioria tem um fundo bem amarelo, um amarelo bem dourado, por isso o pingo de ouro. Alguns têm um salpicado de vermelho, enfim, são bichos bem bonitos. O jeito deles é tipo de um monstrinho, né? Mas a cor deles é bem forte, é bem bonita. São bem venenosos, né? Tem essa cor aposemática, que é uma cor de advertência exatamente por isso, porque ele tem muitas glândulas de veneno. E é bem comum, assim, geralmente quando você vai no lugar onde ele ocorre, você vê bastante. Bom, visto isso, vamos falar então do bendito artigo. O que eles descobriram com esse artigo? Eles viram que duas espécies dentro desse grupo,
Eles cantam, tal qual os outros, mas eles são relativamente surdos. O que isso quer dizer, relativamente surdos? Eles escutam até um certo ponto, mas o nível, a faixa que ele escuta não contempla a faixa que ele canta. Como assim? Você acha que alguém já viu aqueles aplicativos que vai ficando um apitinho super alto, vai subindo, 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 subindo e fala até que nível você consegue escutar? É mais ou menos isso. Então ele consegue escutar em tons mais graves, vamos dizer assim, mas ele não escuta em tons mais altos, né, em tons médios e agudos. Ele canta nessa faixa dos agudos. Ou seja, ele não escuta nem o macho, nem a fêmea, o próprio canto. Visto que você tem todos os prejuízos que você tem no canto. Então você tem os predadores, você tem o gasto energético. Mas você não tem a fêmea selecionando o macho pelo som, o que faz o bicho cantar? E essa é a grande dúvida, né, que vale $1 milhão, que os autores tentaram responder com esse artigo. E é super interessante, né? Eles fizeram algumas propostas, e essa é uma das ideias dos artigos, né? Sempre com base científica, com base em outros trabalhos, mas é tentar trabalhar a mente para imaginar cenários onde isso ocorreu. Um dos cenários possíveis é que o canto ele não influencia só no som, ele também é uma comunicação visual. Então, quando o bicho está cantando, ele infla o saco vocal, né? Aquela parte onde fica sempre inflada do sapinho, e aquilo não deixa de ser uma forma de visualizar para a fêmea que ele está procurando uma fêmea, enfim, de ter essa comunicação entre os dois. E esse grupo, ele é bem conhecido por comunicações visuais, né? Entre machos, por exemplo, eles mexem a mão, né? Tem uma ilustração bem bacana, que eles mexem a mão assim, para mostrar para outro macho, abrem a boca também, então é bem característico do grupo, essa comunicação visual também. Outro ponto é que eles cantam num volume mais baixo do que os demais, do mesmo tamanho, né? Comparando bichos do mesmo tamanho. Então isso é interessante porque quando o bicho canta mais baixo, os predadores vão ouvir menos. Outro ponto que vale a pena destacar é que eles são diurnos, eles não são noturnos como os outros, então eles cantam durante o dia. E durante o dia, a maioria dos predadores são orientados pela visão e não pela audição. Então isso faz com que os predadores que predam esse bicho às vezes não sejam tão influenciados pelo canto. Isso acabou não selecionando os bichos, não fez com que eles perdessem o canto. Tem algumas espécies de sapos que não cantam, isso é normal. Só que um bicho que canta e não ouve o próprio canto é muito estranho. Outro ponto também que eles levantaram, e é super interessante, é que a gente pode estar no meio do caminho evolutivo entre o bicho cantar normal e o bicho perder o canto 100%. Né? Então a gente está nesse limbo. Né? Então talvez ele tenha, por alguma mutação, perdido a parte auditiva, né, que ouve esse canto, e ele está no processo. Isso é bem interessante para a gente pensar, porque quando a gente olha para o cenário, né, para a evolução e tudo mais, a gente vê como algo final. Dá a impressão que estamos no final da obra, né? Pegamos ela pronta e é assim que é. E não é. Ela é uma força que age constantemente. Quero fazer um vídeo depois sobre evolução, enfim, sobre vários temas desse tipo, mas ela é uma força constante. Então ela pode estar no meio desse caminho, né? E a gente está bem nesse período, e isso é super interessante. Ou pode ser todos eles. Então você tem predadores, né, que não predam muito o bicho pelo som, porque por todos esses motivos que eu falei. Ele tem um gasto energético menor, porque também ele canta num volume mais baixo, né? Tem que analisar também outros pontos. Então isso é interessante citar. E também a gente pode estar no meio do caminho até ele chegar nesse momento que ele vai parar de cantar, ou o volume vai ficar tão baixo que vai ser irrelevante no meio natural. Então, vamos ver o que vai acontecer nos próximos capítulos. Quero muito saber os próximos artigos que vão sair. E essa curiosidade da ciência que me faz ficar tão fascinado por ela.